Fala galera, bem-vindos ao Detona Física, mais uma aula de cinemática. Hoje a gente vai falar do negócio chamado lançamento vertical. Quando você joga um objeto, na física a gente chama isso de lançamento. Na aula passada, confere aqui nos cards, você precisa assistir essa aula chamada queda livre. Queda livre é quando o objeto simplesmente cai sem ser jogado. Você está segurando aqui e ele cai. Lembra? Na aula a gente falou o seguinte, que quando o objeto é abandonado, deixado, largado, simplesmente o objeto estava numa certa altura e cai. Isso daí é queda livre. Hoje, nessa aula, a gente vai falar de lançamento. Então agora é quando o objeto é jogado, ou para cima ou para baixo. Então nesse caso a gente vai estudar um negócio chamado lançamento vertical. A gente não vai estudar um objeto sendo lançado para frente, nem um objeto sendo lançado na diagonal, né, que a gente chama de lançamento oblíquo. Para facilitar os estudos, a gente divide. Então hoje a gente vai falar de lançamento vertical, ou lançamento vertical para cima, ou lançamento vertical para baixo. É muito importante que você dê uma olhada na aula de queda livre. Tudo que a gente estudou lá na queda livre, a gente vai usar aqui. Então vamos relembrar bem rapidinho. Resistência do ar desprezada, massa, peso, formato do objeto, não vai interessar para a gente também. Sempre a aceleração que a gente vai usar nas fórmulas é a chamada aceleração da gravidade. Na maioria das questões, como essas questões, na sua maioria, vão ser na Terra, no planeta Terra, a gente vai usar um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Se não for esse valor, a questão vai dizer, então você não precisa se preocupar com isso. Beleza? Outra coisa, as fórmulas serão aquelas mesmas que a gente tem estudado, são essas aí que estão aparecendo para vocês. Não tem mistério, não tem nada de novo. Agora, vai ter só um detalhezinho diferente. Quando a gente está estudando o lançamento vertical para baixo, então o objeto foi jogado para baixo. O que muda da queda livre? Na queda livre, vocês lembram da regra, a velocidade inicial é sempre zero. O objeto estava parado e começou a cair. Agora, no lançamento vertical para baixo, ele foi jogado. Então toda questão de lançamento vertical vai ter uma velocidade inicial. Por exemplo, a questão pode vir, um objeto foi lançado verticalmente para baixo a 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, enfim. Quando você estiver estudando uma questão e você percebeu que ela é um lançamento vertical para baixo, tudo que você fez nas questões de queda livre, você vai aplicar aqui. A única coisa que muda é que na queda livre a velocidade inicial é zero e no lançamento vertical para baixo, agora nós temos uma velocidade inicial, já que ele foi jogado. O maior diferencial para a gente vai ser no lançamento vertical para cima. Algumas coisinhas vão mudar. Por quê? Porque agora, quando o objeto é jogado para cima, ele se move contra a gravidade. Então, na hora de calcular, se você pegou a sua prova, tem uma questão que o lançamento é vertical para baixo, outra questão, o lançamento é vertical para cima. Se você resolver as duas questões do mesmo jeito, usando os mesmos referenciais, pode dar errado. Então, qual é a dica que eu dou para vocês aqui? Sempre que você estiver estudando uma questão de lançamento vertical para baixo, você pega essas fórmulas que estão aparecendo para você e aplica sem medo. H é a altura, V é a velocidade, G é a gravidade, T é o tempo. De novo, assim como nós fizemos na queda livre. É importante que você assista essa aula. Agora, quando você lê a questão e o objeto inicialmente foi jogado para cima, não interessa. O lançamento para cima pode ter dois tipos de questão. A questão que ele diz que um objeto foi lançado para cima e você só tem que calcular esse movimento de subida, e tem questão que ele diz que o objeto foi jogado para cima e ele quer que você também calcule, né, o movimento de subida e o movimento de descida. Então, nessas situações que você tem um lançamento para cima, você vai usar as fórmulas agora desse jeito aí. Olha só o que mudou. Nós colocamos agora um sinal de menos. O que está negativo aí? A gravidade. Para facilitar na hora dos cálculos, a gente usa a seguinte regra. Se a questão é de lançamento vertical para baixo,
a gente vai usar as fórmulas da maneira normal, com a aceleração positiva. Agora, se o lançamento é vertical para cima, a gente vai usar um sinal de menos, considerando a aceleração negativa. Por quê? Porque quando você joga um objeto para cima, ele está contra a gravidade. A gravidade é sempre para baixo. Você jogou um objeto para cima, movimento contrário. Então a gente escreve as fórmulas simplesmente colocando um menos. Parece besteira, mas isso faz toda a diferença. Não pode esquecer desse detalhe, gente. Não pode de jeito nenhum. Tá bom? E para finalizar, o conteúdo é bem pequeno. A gente precisa falar de mais alguns detalhes sobre o lançamento vertical para cima. Coisas importantes que você tem que ficar ligado, que vão te ajudar muito na hora de resolver uma questão. São aqueles bizus, aqueles macetes, aqueles atalhos que vão te ajudar. Então vamos lá. Primeiro, no ponto de altura máxima, a velocidade é 0. Como assim? Se você prestar atenção em todo o movimento, quando você joga um objeto para cima, ele sobe, depois ele desce. Ele não sobe infinitamente. Ou seja, ele vai subindo, na altura máxima, ele por um instantezinho, é bem rapidinho, ele para e depois ele começa a cair. Então todo objeto ele sobe, para e desce. Ou seja, na altura máxima de um lançamento para cima, a velocidade é sempre 0. Isso vai ficar bem óbvio para vocês quando a gente for para o quadro e resolver questão. Então, primeira coisa sobre o lançamento vertical para cima, a velocidade na altura máxima é sempre 0, porque você joga o objeto, ele sobe, para e depois ele desce. Outra coisa importante, tempo de subida e tempo de descida. Você lança o objeto para cima, ele vai levar um tempo para subir, depois ele vai levar um tempo para descer. Esses tempos são sempre iguais. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se por acaso a questão fala assim, o objeto foi lançado para cima e levou 3 segundos no movimento de subida. 3 segundos para atingir a altura máxima. Quanto tempo ele leva para cair? Se ele levou 3 segundos para subir, então quer dizer que ele vai levar 3 segundos para descer. O objeto ele vai ter sempre o mesmo intervalo. Se for jogado para cima, levou 2 segundos para subir, então ele vai levar 2 segundos para descer. Nesse caso, quanto que vai ser o tempo total? 4. 2 para subir, 2 para descer. Tempo total, 4. Essa é uma regra que sempre vai funcionar também. E a última regra importante do lançamento vertical para cima é o seguinte, a velocidade inicial, a velocidade do lançamento, ela vai ser igual em módulo, em valor absoluto, à velocidade que ele volta. Como assim? Você jogou um objeto para cima, então você lançou com uma certa velocidade. Esse objeto vai subir, vai parar, vai voltar a cair, acelerado. Quando ele chegar na sua mão de novo, ele vai chegar com uma certa velocidade. Às vezes a questão pergunta, o objeto foi lançado para cima com velocidade tal, e no final ele pergunta, qual é o valor da velocidade quando esse objeto retorna para a mão da pessoa que lançou? Muito simples. Se ele foi jogado com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, a velocidade final 10 metros por segundo. Se ele foi lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo, a velocidade final 20 metros por segundo. Moral da história. A velocidade inicial de lançamento é igual à velocidade final quando ele retorna do movimento. Então são essas 3 regrinhas. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Na altura máxima a velocidade é 0. E a velocidade final que ele volta é a mesma velocidade inicial, em valor absoluto e em módulo. O valor é igual. Não estou falando questão de orientação, até porque uma é para cima e uma está descendo, mas em valores absolutos o valor igualzinho, tá bom? Foi bem rápido, porque lançamento não tem muito mistério. Como eu falei, você já estudou MRV, você já estudou queda livre.
O que vai mudar é esse detalhe do sinal negativo no lançamento para cima, que vai ficar claro quando eu resolver o exemplo e vocês forem resolver as questões que vão estar aqui embaixo. Mas antes de eu ir para o quadro, você já sabe, confere aqui embaixo os links da rede social do Detona Física. Nós temos Instagram, eu tenho lá o Facebook, então você pode interagir comigo, pode deixar seus comentários aqui embaixo, curte esse vídeo, tá bom? Quanto mais você curtir, mais me deixa estimulado para produzir mais material, para que eu possa lançar e me dedicar cada vez mais a lançar um conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então, deixa seu comentário aí, sugestão, crítica, dúvidas, o que eu puder, eu vou estar te respondendo, vou estar te ajudando. Show? Beleza? Vamos pro quadro então, galera. Para a gente finalizar essa aula, tranquilão, vamos resolver esse exemplo. Um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 metros por segundo, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar. Qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Então ele deu o valor da velocidade que o objeto foi jogado para cima e quer saber, depois de 2 segundos subindo, qual vai ser a velocidade dele? Bem tranquilo. Para calcular a velocidade, a gente usa a fórmula da velocidade. A gente vai usar um valor negativo para a gravidade, porque lançamento vertical para cima, contra a gravidade. Então a gente vai simplesmente substituir os valores. 30, a gravidade é 10 e o tempo é 2. Moleza, sem nenhum problema, né? O detalhe é você só lembrar o seguinte, que a gravidade vai ter um valor negativo, porque a velocidade está contra ela, certo? E uma segunda questão bem rapidinho. Em relação ao exercício anterior, qual é a altura máxima alcançada pelo corpo? Toda questão que envolve altura máxima, você tem que lembrar daquela dica que eu falei. Na altura máxima, a velocidade é sempre zero. Então a gente pode usar a fórmula de Torricelli. A aceleração vai ser o g e negativo, né? Então, a velocidade final, estamos falando da velocidade na altura máxima. Ela vai ser quanto? Zero. Então vamos substituir os valores. Velocidade na altura máxima é zero. A velocidade inicial que ele deu é 30 ao quadrado. 2, a gravidade é 10. E a altura é o que a gente quer descobrir. 30 ao quadrado, 900. 2 vezes 10, 20h. O 20h é negativo, passa para o outro lado positivo. Corta um zero de cada lado. H é igual a 90 sobre 2. H é igual a 45 metros. Então é só isso. Lançamento para cima, menusinho na gravidade. Quer calcular a altura máxima? Coloque a velocidade final zero. Não tem mistério. Dica interessante para vocês. Talvez não dê para resolver todas as questões dessa forma, mas sempre que ele pedir a altura máxima, tenta resolver primeiro por Torricelli. 99% das questões você está com Torricelli lá e resolve. Muito boa, tá bom? Então é isso, galera. Valeu. Vamos detonar a física.